A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para passar uma meditação para os irmãos. Espero que todos estejam bem, retomando devagarzinho aí, tranquilo, né? Parcialmente os nossos cultos também, né? Domingo temos culto às 19 horas, com todos aqueles avisos que vocês sabem, qualquer coisa, evita aí, não tem pressa, estamos recomeçando devagar. Mas estamos aqui novamente. Lembra que nós falamos que ia fazer uma série de estudos sobre a carta de Apocalipse, Laodiceia e talvez outras, e vamos dar continuidade hoje na carta de Laodiceia. Nós havíamos falado na quarta-feira passada, se você não acompanhou e está vendo você pode voltar lá e ver o estudo de quarta-feira passada. Nós falamos da cidade de Laodiceia, como surgiu, a origem e tal, como aconteceu. Falamos das 7 cartas, né, das suas datas, essas questões todas, o que é enquadrado as datas, o que é enquadrado, como representa, né? E hoje nós queremos dar continuidade. Vamos ler novamente o texto e vamos iniciar com os símbolos das datas das cartas, ok? Então a carta de Laodiceia, que fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras e nem és fria nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Então nós havíamos falado sobre a cidade, sobre a origem, todas essas questões. E nós falamos sobre as correntes teológicas, suas interpretações, que são 4, e nós falamos sobre o pensamento que a gente acha muito interessante em relação às datas da igreja. E hoje nós queremos falar sobre o que representa essas épocas e o que representa essas datas. Por exemplo, nós falamos primeiro da igreja de Éfeso, né? Nós falamos que foi entre o ano 30 ao ano 100. O que representa isso? A igreja de Éfeso, que é uma igreja desejável, uma igreja pura, simboliza a igreja primitiva, apostólica. Havia uma doutrina pura no primeiro século até o ano 100. É a representatividade daquela igreja. A igreja de Esmirna significa cheiro suave, igreja primitiva do segundo século, a parte do terceiro, igreja dos mártires, igreja das arenas romanas. 2 pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Perpétua, Felício e Policarpo, bispo de Esmirna, o qual foi queimado vivo entre os anos 155 pelo imperador Trajano. Por isso é colocado como a igreja dos mártires, a igreja de Esmirna, nessa época que simboliza o ano 100 a 313. Depois nós temos a igreja de Pérgamo. É uma igreja que nós colocamos como elevação do compromisso. A igreja do 4º século, o período da aliança da igreja com o império. O bispo Eusébio se uniu ao imperador Constantino e houve uma conversão nominal do imperador, e grande parte do império houve um secretismo, que nós falamos que é a igreja papal, é a igreja do império. Por quê? Nós sabemos que Constantino, a sua mãe, tinha convertido e ele preferiu, digamos assim, aceitar Jesus nominalmente e parou com a perseguição. Depois nós temos a igreja de Tiatira.
Tiatira, a igreja do sacrifício, da contrição, dos 4º século para cima, no início já do 7º século, surgimento de Roma papal, chamada de grande prostituta, a igreja que se apostata e se perde no caminho, a era das trevas, a era da Inquisição, que é do ano 500 a 1517. Simboliza esse período, a era das trevas, a era da Inquisição, a era da ignorância espiritual, a era de muitas perseguição da época. Depois nós temos a igreja de Sardes, que simboliza o que resta, igreja do século IX, a igreja que tentava reformar a reforma, especialmente os cristãos dos Estados Unidos. Mesmo depois da reforma, eles achavam que tinham que reformar novamente. Então eles buscavam essa questão aí. E depois nós temos a igreja de Filadélfia, né, que é a igreja do ano 1500 e pouco até o ano 1700. A igreja do amor fraternal, a igreja do iluminismo, a igreja do final do século IX, início do século X. Segundo eles, é a igreja do advento, que reformou a reforma e os adventos daquela época. A igreja dos grandes missionários, como eu disse, William Carey e outros homens e essas questões todas. E depois nós temos a igreja de Laodiceia, que é a que nós queremos estudar. Por enquanto nós estamos dando uma geral, né, que é a igreja do julgamento do povo, a igreja do juízo de Deus, a igreja dos nossos dias, até o fim do retorno de Cristo. É a igreja considerada morna, a partir do capítulo 3, né, que é a igreja considerada morna, que eu falei da outra vez, 120 anos, que começou no ano 1900, segundo os estudiosos dessa época dispensacionalista, e vai até ao retorno do Senhor Jesus. Mas o que tem interessante nessas cartas, que são parecidas, nós colocamos as cartas às 7 igrejas. Por que foi direcionado a essas 7 igrejas? Por que igrejas tão importantes ficaram de fora, como a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e outras, não receberam essas cartas? Por quê? Então eles colocam aqui, é possível que não tinha havido qualquer razão específica para enviar essas cartas para ele. Segundo, pode ser que eles tivessem necessidades especiais e exigiam uma atenção maior. Talvez porque dentro de uma ordem que foi escolhida, começando com Éfeso e retornando até Éfeso, forma um mapa circular geográfico, cobrindo assim todas as demais igrejas. Hipótese. Entendemos que o Espírito Santo orientou nessa escolha porque as condições ali existentes eram particularmente instrutivas para todas as épocas, para todas as igrejas, para todos os tempos. Trata-se de uma completa perfeição da mensagem de Cristo às suas igrejas. E também o próprio número 7 sugere uma perfeição. O Senhor trabalhou até o 6º dia, no 7º dia ele descansou. Por isso foi escolhido essas 7 igrejas. Quais são as coisas que são iguais em todas essas igrejas? Primeiro, elementos comuns nas 7 cartas. Primeiro, a ordem de escrever ao anjo de cada igreja, de cada assembleia local. Em todas ele coloca ao anjo. Pode observar, ao anjo da igreja tal. Segundo, para cada igreja ele se apresenta de uma forma diferente, de acordo com a situação espiritual da igreja. Algum título sublime do Senhor Jesus denota do significado particular como elemento instrutivos importante para a igreja local que foi escrita a carta em questão. Terceiro, há um recado direto ao anjo da igreja, com as palavras: conheço tuas obras. O que lhe segue, que Cristo vigia e se preocupa com o conhecimento, com o complexo de cada condições de cada comunidade. Quarto, promessas aos vencedores. Advertência aos membros indiferentes ou que caem em algum erro específico do qual se recusa-se a recuperar. Quinto, o solene refrão: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Isso tensiona em fixar a atenção sobre o que é dito, para que se dê plena obediência
a instrução assim transmitida. Sexto, é o Espírito que profere as palavras de cada carta, pelo que não se trata de mera mensagem humana. Sétima, cada uma delas envolve uma mensagem profética que se adapta a um período especial da história da igreja. Então essa é a visão, são alguns elementos que é direcionada a todas as igrejas de comum acordo, com versões, com indicações diferentes, com mensagem particular para cada um. E ele começa ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Quem seria o anjo da igreja? A quem seria essa pessoa? A maioria dos estudiosos diz que é o líder da igreja e que no caso é o pastor da igreja. A maioria dos estudiosos. Mas também diria alguns que diz que poderia ser o anjo mesmo, o anjo que coordena, o anjo que acompanha, o anjo que está, digamos assim, coordenando aquele grupo naquela época e em todas as épocas. As estrelas, quem são as estrelas? Se refere aos 7 anjos e aos pastores. No próprio texto responde isso. As estrelas se referem aos 7 anjos ou aos 7 pastores que são líderes daquele lugar. Os candeeiros ou os cartiçai significa as igrejas, que mantêm o azeite aceso, que alimenta o pavio e dá também a cada dia a luz para aqueles que devem a cada dia seguir. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Queremos parar aqui para não ficar longo, para dar uma sequência dessa série, desses estudos. Que Deus abençoe mais e mais. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pelos teus cuidados, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo testemunho, te agradecemos por essas cartas que até hoje nos orientam, porque é a palavra do Senhor Jesus para todos os tempos, para todas as igrejas e para nós. Te pedimos pelo teu povo, que o Senhor conhece a sua necessidade, conhece a dor, a alegria de cada um. Põe as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos, lembrando daqueles que mais estão precisando, que nós sabemos. Apresentamos ao Senhor os teus filhos, Senhor. Abençoa-nos, dê uma noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A paz.